Feliz sábado, meu amigo, minha amiga, né? Vocês que nos acompanham. Dia 14 de janeiro, o ano ainda está no comecinho. E pela graça de Deus, nós estamos aqui estudando mais uma vez a sua palavra. Hoje nós vamos recapitular a lição que nós estudamos do dia 7 até o dia 13, que teve como título As Alianças de Deus Conosco. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas e tenho o prazer de ter comigo aqui a irmã Glória, que é membro também da Igreja Adventista Central de Alfenas, e a irmã Sônia, que é membro da Igreja Adventista do bairro Itaparica, em Alfenas, né? Então hoje nós estaremos aqui e temos a satisfação de ter a tua companhia. E acima de tudo, lembre-se, às vezes eu estou te dando um feliz sábado, né? Pode ser uma segunda, uma terça, um domingo, uma madrugada, mas lembre-se, se o Espírito Santo te trouxe até esse canal, até esse link, é porque ele tem um propósito para você. Continue conosco e faça um bom proveito do estudo que nós vamos ter. Para começar, eu vou pedir para a Sônia que nos faça uma breve oração, solicitando que o Espírito Santo nos guie. Ore conosco, Sônia. Amantíssimo Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos mais uma vez para podermos aprender mais um pouquinho da tua grandiosa verdade para cada um de nós. Que Amém. O teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio nesse momento, é o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. As alianças de Deus conosco. Glória e Sônia, né? Nós chamamos de aliança um acordo que existe entre duas ou mais pessoas. Aliás, herança egípcia que perpassou as culturas, nós temos a aliança. Eles utilizam esse símbolo porque o círculo não tem começo e não tem fim. Então, como os egípcios acreditavam em vida após a morte, vida anterior, inclusive, à existência, eles diziam que duas pessoas estavam unidas para sempre. Então, eles usavam isso aqui pendurado no pescoço. Os gregos, com aquela visão de que o ímã atraía o sangue, faziam isso e colocavam aqui. Porque eles diziam que desse dedo sai uma veia que vem até o coração. Aliás, sai veia de qualquer lugar até o coração, né? Mas, enfim, os romanos mantiveram e depois os cristãos também, né? Chegou até a nossa era. Veio até hoje. E é um vínculo, um compromisso. E nós sabemos que de Deus para com a humanidade também há alianças. Algumas nós não chamaríamos de aliança, mas vamos usar um termo, né? Vamos dizer aliança unitária. Essa é Deus que cumpre e promete. Tipo, né, quando sai Noé da arca do dilúvio, ele não pede nada em contrapartida, ele faz uma promessa, nunca mais destrua a terra com água. Né? Ele faz essa promessa da parte dele. Já outras, ele estabelece com o ser humano um acordo. E essa semana, então, nós vamos ver isso. Né? Eu acho que um exemplo disso daí está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2, que inclusive é o verso da nossa lição, onde diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, então, está aqui a parte humana, guardar os mandamentos que hoje te ordeno. Aí vem a parte divina. O Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Né? Então, aqui, no caso, nós vemos uma aliança. Mas, assim, pelo que me parece, Glória e Sônia, né? É um jeito que Deus dá de nós participarmos. Porque o que nós podemos dar para Deus? Nada, né? Absolutamente nada. A não ser um coração totalmente corrompido, né? Sim. E nessa questão das alianças, Paulo, Glória, nós temos aqui, né, conforme você leu os versos, duas alianças, né? Que é a aliança bilateral, onde ambas as partes têm cláusulas para serem cumpridas. Sim. Né? E nós temos também a aliança unilateral, que é somente uma das partes para cumprir as cláusulas, né? E aqui, como exemplo, quando você citou a questão da aliança, né? Ela não tem o começo e fim.
E é Sim. justamente isso que Deus deseja, né? Que essa aliança que Ele quer fazer conosco é uma aliança eterna, né? Mas na aliança unilateral, só uma parte é que age, né? Para cumprir as cláusulas. E a pessoa que age nessa parte da aliança unilateral é o próprio Deus, né? E nós temos assim, nós recebemos bênçãos por conta dessa aliança que Deus fez conosco, né, de forma unilateral, que todo ser humano recebe, independente de aceitar ou não fazer parte desse acordo. E há o caso também, que a gente estava conversando aqui, até que eles terminavam de organizar tudo, né? Até de alianças, assim, porque, por exemplo, né? Sônia, você estava comentando com a gente aqui essa parte de domingo, Aliança da Salvação. Veja, se nenhum ser humano aceitasse o sacrifício do Senhor Jesus, nem por isso ele teria deixado de vir a esse mundo. Sim. Com certeza, Então, ele morreria por uma pessoa por apenas, uma. né? E se infelizmente ninguém tivesse morrido, ele teria feito ainda assim um sacrifício dele. Então, assim, num determinado momento, né, Sônia, como você colocou, olha, eu não consigo ver essa aliança como bilateral. Porque nesse aspecto ela é praticamente unilateral. Não é verdade? Porque, olha, se ninguém tivesse aceito, ainda assim, pelo amor que ele tem por cada um de nós, ele teria nos ofertado essa oportunidade. Se vocês vão aceitar ou não, eu não sei. Mas a minha parte está cumprida aqui. Eu dou minha vida para pagar a culpa pelo pecado de vocês. Sim. Não é verdade? Sim. Então, e essa aliança, né, Paulo, Sônia, essa aliança, ela é o cerne da salvação, ela é o cerne de todas as outras alianças, porque é dela que advém, porque a aliança da salvação é o plano da redenção que foi instituído por Deus antes da fundação do mundo, do homem. Antes da fundação do mundo. Né, porque a gente sabe que houve uma guerra no céu, Sim. né, e que Lúcifer desceu, foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, e o homem ainda não havia sido criado, nem a terra havia sido criada. Sim. E Deus se propôs a morrer pela sua criação, por aquilo que ele haveria de criar, e esse plano da redenção, como vocês já falaram, que ele também é unilateral pela bondade, pela benignidade, pelo amor de Deus para conosco e para com os outros povos, né? Por toda a criação. Porque Jesus, quando morreu, não morreu só por nós, mas ele morreu por todo o universo. Todo o universo. Né? Pelos anjos que habitam nos céus. Sim. Né? Para quem Nós sabe, através estamos... desse ato tão violento, Com o universo certeza. ficasse para sempre protegido de uma nova tentativa de pecado. Foi manchado, né? Não é? O universo foi manchado, Foi. o céu foi manchado com pecado, porque o pecado não existia. Não. Né? Foi algo estranho, né, para os seres, né, que Deus já havia criado, para o universo, para os anjos. Eles não compreendiam o que era isso. Então, quando Deus elaborou o plano da redenção, Pai, Filho e Espírito Santo, e se propuseram a morrer por nós, as suas criaturas, esse plano, ele é unilateral. Naquele momento, ele foi unilateral. Mas, após nós sermos criados e aceitarmos este plano, ele passa a ser bilateral. Porque é uma aliança. Deus não pode nos forçar a aceitá-lo. Aceitar o seu sacrifício, aceitar o seu amor, aceitar a sua bondade. Nós somos seres livres, com livre-arbítrio para aceitar ou não. Por isso é bilateral. Porque só vai para o céu, só é salvo quem aceita. Se eu não quiser ir, eu não vou, porque eu sou livre para aceitar. Deus não impõe. Deus convida, Deus mostra, Deus chama, Deus deu as suas cláusulas, né? Porque na aliança tem que ter um contrato, tem que ter cláusulas em que as duas pessoas, as duas partes, têm que fazer parte, né? Tem que cada um fazer a sua parte dentro daquele plano, dentro daquele pacto, daquele contrato. Mas o homem, ele tem que fazer a sua parte no plano da salvação.
Para os que Porque serão senão salvos seria se muito torna fácil, binária. né? Porque, olha, é tão interessante que é isso que se prega hoje. Não, você não precisa fazer nada, não. A salvação ela é de graça. Ela é de graça. Deus é amor, né? Deus é amor. Você não Esquecem precisa a parte fazer de nada. Deus, justiça. Né? Mas tem a minha parte, porque senão seria muito fácil. Eu posso matar, roubar, posso fazer o que eu quiser, porque o plano, Sim. porque a salvação está garantida. Não está. Ela é garantida Tem para a aqueles nossa que aceitarem. contrapartida. Tanto que, É a que o nossa que o parte. apóstolo Paulo, quando ele escreveu para o Timóteo, que ele tinha um carinho muito grande, até fala para ele, você tem fraqueza no estômago, toma cuidado. Exato. Ele fala para o Timóteo, né? Combati o bom combate. Encerrei Encerrei a carreira e guardei a guardei fé. Então, agora sim, né? Primeiro ele mostra essa contrapartida. Aí ele diz, desde agora a coroa da justiça, algo imerecido. Eu não tenho, né? Nossa justiça é como trapo de imundície, né? Jeremias já diz isso. Mas a Ele parte diz, aí eu dele vou é receber. obediência, A né? obediência, a entrega. A entrega. A fé né? de que o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para me limpar do meu pecado. Sim. Né? E tem outro pormenor. Não é uma coisa fácil. Não é fácil. Precisa realmente ter fé e amar a Jesus. Sim. A nossa obediência vem do amor, vem do coração. A gente tem que e amar. não é fácil e nem foi para Deus, porque o Senhor Jesus usou uma expressão, se possível fora, passa de mim esse cálice. Se possível fora. Quer dizer, tem um outro jeito de salvá-los? Se tiver, por favor. Agora, se não tiver, então não foi fácil. Verdade. Não foi fácil. Bom, então vamos aí a essa questão da contrapartida, para ser uma binária, né? Para não ser unilateral, para ser bilateral. Aí na segunda, então, ouvir com atenção. Por que é necessário ouvir? Porque tem um versinho na Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então, Sônia, Glória, fiquem à vontade para comentar aí segunda-feira. Eu achei essa parte muito interessante, fui fazendo pesquisas para poder entender. Né? Você leu há pouco a questão, né, de Deuteronômio 28, né, a partir do verso 1, que fala, e acontecerá aqui, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus. Aí eu fiquei nessa frase, né, ouvir diligentemente. Mas o que é ouvir com diligência? Né? Aí eu encontrei o seguinte, ser diligente significa aquele que ama, é aquilo que você acabou de falar, Glória. Então, diligente vem do verbo latino diliger, que significa amar. Então, eu peguei esse verbo e trouxe para cá. E aí fica assim, e acontecerá aqui, se ouvires com amor a voz do Senhor teu Deus. Então, agora ficou fácil a gente entender esse verso, né? Verdade. Para que nós possamos obedecer, né? Para que nós possamos fazer parte dessa aliança, é necessário que nós amemos. Porque senão nós não vamos conseguir obedecer, porque obedecer sem amor são obras. Né? Vazias. E a obra né? em si é morta, é vazio. vazia. Né? A obra ela tem que estar conectada ao amor. Ao amor. Né? E é interessante que esse ouvir, ele está no livro de Deuteronômio. Porque o livro de Deuteronômio é o livro da memória. Moisés, antes, ele sabia que ele ia morrer, que o final dele estava chegando, e ele estava muito preocupado. Preocupado com o quê? Com o povo. Quem ficaria, como viveria a partir porque dali. durante todos aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, ele viu que o povo era muito rebelde. oscilante. Uma hora eles amavam a Deus, obedeciam, outra hora eles caíam, e ele estava assim, muito preocupado. Aí o que ele fez? Ele fez um condensado da história, porque o Deuteronômio já foi para a segunda geração, né? Não foi aquela geração que saiu do Egito. Era para que ia entrar na Canaã. Exatamente, para aqueles que iam entrar em Canaã. E ele estava muito preocupado porque ele via evidências de que o povo estava indo para a idolatria. Então, ele fez todo esse apanhado em Deuteronômio. Olha, lembre-se da história. Se vocês forem fiéis em todos os seus caminhos, se obedecerem a Deus, se amarem a Deus, é isso que vai acontecer.
Deus vai abençoar, Deus vai derramar bênçãos, peste não vai vir sobre a tua casa, vocês vão ter saúde, vocês vão ter alimento, e vocês vão testemunhar de mim para as outras nações. Mas, se vocês desobedecerem às leis que, né, foram passadas, se entrar na idolatria, então tudo que acontece com os outros povos também vai acontecer com você. E aí a gente Por isso pode que é bilateral, né? Pode se remeter nos 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos, o resumo deles é amor a Deus e amor ao próximo. E qual que é o primeiro mandamento? Não. Amar a Deus. Sobre todas as coisas, né? Então, tudo está ligado. Ouvir, obedecer, está ligado aos 10 mandamentos de Deus, né? Que é o amor a Deus sobre tudo, sobre todos. Os mandamentos... É uma entrega total. Ele é tão antigo como o plano da redenção. Sim. Porque ele é infinito. Ele expressa o caráter de Deus. Totalmente. Exatamente. Ele é a expressão do amor, do caráter. Quem é Deus? Isso é nos mandamentos. É. E para a gente amar a Deus, conforme você falou, expressa o caráter de Deus, é preciso que nós amemos esse caráter e desejamos esse caráter para nós. Na nossa vida. Né? Eu quero ter o caráter de Deus em minha vida. E se por um lado Moisés tinha essa preocupação, né? Por isso que Deuteronômio é o livro da memória, já Provérbios é o livro da sabedoria ou da tolice. Por quê? Porque agora já havia passado aquela geração e tantas outras, e eles já tinham colhido o fruto das suas escolhas. Sim. E eles já sabiam que quando fizeram boas escolhas, colheram bons frutos. Quando fizeram más escolhas, colheram maus frutos. Por isso a sabedoria e a tolice, não é verdade? E aí, por exemplo, no capítulo 3 de Provérbios, de novo nós vemos uma exortação que fala, né, no versículo 1, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então veja, na verdade, quando nós somos obedientes, inclusive, nós honramos a Deus. Nós damos um testemunho muito poderoso de que, de fato, nós o amamos. Mas eu acho que é até por isso que o Tiago falou, não é? Mas quando a obra é consequência do amor, e não quando a obra é esforço humano. Né? Que ele falou, eu com as minhas obras mostro para você a minha fé, mas você sem obra, você não está me mostrando fé nenhuma. Exato. Né? E o cristão ele tem que entender isso. Ele precisa honrar a Deus no seu viver. Então, e aqui Paulo diz assim, né, que nós devemos honrar a Deus, né, com o quê? De que forma? Uma das formas, porque são muitas as formas, né, para a gente honrar a Deus, mas aqui a lição aqui em Provérbios 3, de 1 a 10, está nos trazendo uma forma específica. Ele está especificando como eu posso honrar a Deus. Diz aqui que eu posso honrar a Deus com os meus bens, mas não é só com meus bens. Não. Ele diz assim, com as primícias. Tudo, a gente pensa que é só dinheiro. Não é dinheiro, não é só dinheiro. Eu tenho que honrar a Deus em todas as coisas. Com o meu corpo, eu honro a Deus. Sim. Com as minhas palavras, eu honro a Deus. Com a minha casa, com a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu me porto na escola, como eu me porto. Dos bens. Exatamente, na administração dos bens, no meu tempo, as tudo. As minhas prioridades. Sim. E diz aqui que tem que ser as primícias. Ele estava falando aqui, Salomão falou das primícias, porque o povo de Israel, eles tinham uma festa, né? Que é a festa das primícias, que eles levavam, né? O que era primeiro eles davam a Deus. Né? O que era o de melhor eles davam a Deus. Né? Então, Deus pede que ele seja honrado com aquilo que nós temos de melhor. Então, por exemplo, o meu carro não é o meu carro. O meu carro tem que ser para honrar a Deus. Né? Ele não... Por que eu tenho certos bens? Porque não foi por meus méritos. Deus foi Deus quem me deu. Né? Então, eu devolvo a ele.
eu devolvo a ele. Então, ele diz assim, ó, se vocês me honrarem com as primícias dos seus bens, com as primícias do seu tempo, com as primícias dos seus talentos, eu vou te honrar. Sim. Né? Eu vou te honrar. Mas aí tem o Deus da justiça que a Sônia colocou, né? Aí eu vou puxar isso depois. Faz o seu comentário que depois eu quero puxar isso. Isso é tão interessante que, se nós formos parar para pensar, essa honra começa lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, né? Por quê? Porque Deus deixou para eles tudo. Só falou assim, olha, essa árvore é minha. É a única que vocês Nela vocês não toquem. O resto é tudo de vocês, né? Então, ali começou, vamos dizer assim, é um teste, né? O ser humano, nós somos provados por Deus em todo o nosso viver. E Adão e Eva, eles foram provados nessa questão de fidelidade. Então, aquela árvore representava a parte de Deus. Eles foram provados para ver se eles realmente seriam fiéis ou não, dignos de receberem tudo aquilo que Deus estava oferecendo para eles, né? Ou não. E aí, você mencionou agora há pouco o Deus da justiça. Mas veja, se eu sou um fazendeiro, tenho uma fazenda muito grande, eu trago as minhas primícias, pode parecer que eu amo mais a Deus do que um sitiante pequeno que traz as primícias dele. Então, para estabelecer uma régua de equidade, Deus vai além e faz também, como diz aqui na lição de quarta-feira, o pacto do dízimo, porque o dízimo é igual para todo mundo. É 10%. É 10%. É para todo mundo. Então, aí não tem como alguém achar que deu mais e que deu menos. Não. Cada um pegou 10% do que Deus deu para ele e devolveu para Deus como um ato de gratidão e um ato de adoração. Não é verdade? Sim. E, infelizmente, nós temos visto que muitos cristãos não entendem isso. Eles acham que o dízimo é algo remetido lá para os levitas, que hoje não é para dar. E aí Malaquias 3, dos versos 7 ao 11, eles trazem uma fala divina até pesada, né? Onde o Senhor fala, porventura roubará o homem a Deus? Vós podeis me dizer, e eu vos digo, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, porque Deus falou assim, Malaquias foi o último dos profetas. Sim, antes da vinda do Senhor Jesus. Antes da vinda do Senhor, a história nos narra que ficamos 400 anos sem profeta. Sem revelação, verdade. Após o profeta Malaquias. E ele deixa essa advertência para o povo de Israel e para nós que somos o Israel espiritual. Sim. Né? Então, Deus faz um convite. Volte-se para mim. Né? Lá em Malaquias, volte-se para mim. Aí o povo fala, mas nós vamos voltar para quê? O quê? O que está acontecendo? Nós não estamos entendendo. O que nós estamos fazendo que nós temos que voltar? Aí Deus fala, né? Vocês estão me roubando. Nós estamos roubando o Senhor. Em que, Senhor, que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. E não é só nos dízimos, é nas ofertas também. Né? Então, o dízimo é 10%. Né? Ele é padronizado, como você disse. Né? Para ninguém dizer que deu mais. Exatamente. Todo mundo deu igual. Porque todos só deu somos, 10%. Todos só nós somos iguais 10%. perante Deus. Só que a oferta é um pacto pessoal de amor. Sim. O dízimo eu devolvo. A oferta, eu faço um pacto com Deus. Deus aceita aquela oferta que quando passa o ofertório lá eu coloco. Aceita. Mas a oferta, ela é sagrada. Então, eu deveria, né, com certeza nós vamos ver isso nas outras, né, nos outros temas, mas eu deveria fazer um pacto com Deus. Porque o dízimo é o pacto de Deus com o homem. E eu aceito ou não. A oferta é o meu pacto com Deus. É eu que vou dizer para Deus, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto que eu quero ofertar ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor me concede. Eu quero ofertar 2%, 3%. E eu vou falar, sabe, irmão Paulo, se a igreja
num contexto geral, fosse fiel nas suas ofertas, a igreja teria um outro contexto de evangelização, De espiritualidade. de espiritualidade, de principalmente, todas né? as questões. Porque as Seria pessoas não estão diferente. entendendo que nós somos mordomos de Deus. Mordomos. Nós não Sim. somos donos, né? Nada é nosso, tudo pertence a Ele. Nós só Ele nos acordamos concede, porque Ele né? nos abençoa. Nós somos mordomos. E aqui em Malaquias tem também, vem nos mostrando duas classes de pessoas. E não sei se eu uso a palavra triste ou interessante, mas essa lição é para nós, os professos, povo de Deus, né? E aqui em Malaquias, capítulo 3, o verso 13 e 14, vem assim, Deus falando, né? As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Ainda vós dizeis, o que temos falado tanto contra ti? Aí vem a resposta, vós dissestes, inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar a sua ordenança e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Olha só, o povo de Deus estava andando de luto, Parece que esse povo não respeita porque eles não Deus, né? queriam. Não é coisa de falar para Deus. Não é. Ah, misericórdia. Eles não queriam Nossa. obedecer a Deus, eles não queriam Mas devolver era um povo os de dura dízimos e serviço as mesmo, viu? ofertas. Dura serviço. Misericórdia, né? olha. E, A gente são- não responde assim nem pro pai da Ué, gente. né? Com Que certeza. é isso, né? É uma coisa assim, eu fiquei lendo, fiquei pensando, falei, Senhor, mas é o que nós vemos hoje. É o que nós temos hoje dentro da nossa igreja. Pessoas, muitas vezes, que são infiéis, querem estar à frente das coisas de Deus. E Deus fala, deixou escrito para nós o seguinte, aqueles que apoiam os infiéis também receberão seu ai. Está em Testemunhos Seletos 1, página 89. Então, é muito perigoso. A pessoa não querer ser fiel vamos dizer assim... É uma escolha. É uma escolha, é entre ela e Deus. Só que tudo tem Agora, consequência. eu apoiar você não E querer ainda ser apoiar, né? fiel e ainda apoiar que você esteja à frente da obra de Deus, eu também sou responsável. E Porque também eu estou... vou receber as consequências. Aham, eu estou falando para você, não, eu concordo com o seu modo de agir. Né? Então, é muito... Nossa, é muito porque, na sério verdade, isso aqui. as nossas escolhas, nós somos livres para escolher se eu Somos. devolvo o dízimo Sim. ou não. Só que tudo tem consequência. E somos escravos da consequência. Exatamente, tudo nessa vida tem consequência, para o bem ou para Ou o para o mal. mal. E ainda mais, nós ainda atingimos as outras pessoas. Ainda- Sim. As ainda nossas levamos. escolhas, porque nós somos Respingam sobre os exatamente, porque nós vivemos em comunidade. Até a o nossa céu família, nos observa, né? tudo. Tudo. E aqui vem o tema da lição, né? Administradores fiéis À espera do mestre. mestre. Mas Mas aí- aí, ó, mas aí o que acontece? Quer dizer, então, que existem administradores infiéis que estão esperando o mestre, né? Mas eles vão receber esse mestre justiça, Eles vão ser colocados à esquerda. Né? né? Não te conheço. A parte É, de eles mim por que isso praticar a que do risco iniquidade. muito É por grande, isso não te que conheço. Jesus falou sobre as 10 virgens. Uhum. Por isso que nós temos a parábola das 10 virgens. Então é hora do povo acordar. Ou melhor, já passou da hora do povo E acordar. aí eu acho, então, que fica claro uma coisa. Você consegue identificar na Terra aqueles que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, como diz aqui a lição de quinta-feira, e aqueles que estão buscando a sua própria satisfação em primeiro lugar. Mas é o que aconteceu, E Paulo. esse é o ponto que eu acho que vai deixando claro qual vai ser o destino de cada um. Você tem buscado em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? Se eu coloco a Deus em primeiro Não lugar, eu vou ser fiel. Sim, esse é o Né? ponto. Em guardar os mandamentos de Em Deus. assumir o meu compromisso na aliança Exatamente. e de cumprir a minha parte. Sim, Não é o que verdade? aconteceu nos dias de Cristo, né? Fala Sim. assim, os fariseus, eles procuravam continuamente conseguir o favor do céu, a fim de obter honra e prosperidade mundanas, as quais consideravam como sendo recompensa da virtude, né? Jesus lhe censurou através do discurso repetido de Mateus, né? Mateus 6,33, né, que fala:
mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós pegarmos aqui Mateus 6, e a gente for lendo aqui os subtítulos, Jesus estava falando para os fariseus, olha, se vocês querem o reino, né, olha como vocês devem agir, olha como vocês devem viver, é assim. Então, ele mostrou os dois lados. Façam isso e vocês terão o reino. Se vocês agirem assim, vocês não terão o reino, né? Mas isso é repetido lá em Lucas, capítulo 12, no verso 31, que também devemos, né, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, se a gente lê com atenção, a gente vê aqui as condições, né? Tem condições para isso, que é 2 Crônicas 7,14. Estou até aberto aqui. Então, lê para a gente, por favor, Glória. Porque esse aqui é o convite de Deus para o povo. Não foi só o convite para eles, né, quando foi escrito, mas para nós. Ele se transpôs às gerações. Então, Deus faz esse convite. Se o meu povo, quem que é o povo? Aqueles que amam a Deus, estão aguardando a volta de Jesus. Esse é o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, o que esse povo tem que fazer? Tem que se humilhar, primeira coisa, orar e me buscar, né? E se converter dos seus maus caminhos. Quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco e me converto ao Senhor, o que acontece? Então, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Sim. Condições. Isto é, assim, maravilhoso, é espetacular, né? Eu amo esse verso, porque ele tem um poder, né, de apelo, de apelar o nosso coração. Você quer a vida eterna. O que é buscar o reino de Deus? É a gente se humilhar. Se humilhar perante Deus. Aqui, quando começa, né? Se o meu povo... É condicional. É uma condição, né? Se, tem uma condição ali. Pode se realizar ou não. E aí, quando chega lá, então eu ouvirei. Né? Significa que é uma situação para ser resolvida futuramente. Então, eu vou ouvir se você cumprir hoje. Hoje você cumpre. Depois eu resolvo, né? Eu cumpro a minha parte, vamos dizer assim. Muito interessante, né? Olha, realmente você vê que o assunto é interessante, é instigante e extremamente atrativo. Só que, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Então, para nós encerrarmos essa maravilhosa recapitulação que tivemos aqui, eu vou pedir para a Glória e para a Sônia darem suas palavras finais sobre algo que gostariam, à luz das reflexões da sexta-feira ou de algum ponto da semana que, por um acaso, a gente passou por alto. Eu coloquei aqui, Paulo, buscar primeiro o reino de Deus, né, dentro de tudo que nós conversamos. Para mim, significa amar a Deus. Você ama, a gente usa o termo obedecer, né, como relacionamento, né, entre um homem e uma mulher. Quando você com a sua esposa, você faz de tudo para agradá-la. E ela você. Por quê? Porque existe o amor, né, que é o ponto central de tudo, que faz essa ligação, que forma essa aliança, né? Então, amar a Deus é o ponto principal para mim, né? Só então nós vamos conseguir obedecê-lo em tudo o que está escrito. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus é reconhecer esse Deus como o único Senhor da minha vida. Para mim, são os dois pontos chaves da lição, vamos dizer. Que bom. E você, Glória? Então, a aliança... ela sempre existiu, em todas as gerações, e nós, como somos a última geração, é nosso dever,
né, proclamar essa aliança de salvação às outras pessoas. Por que Deus nos dá essas advertências? É por amor a nós e para que a gente faça o dever de casa. Qual que é o nosso dever? Proclamar. Através das minhas atitudes, através da minha obediência. A pessoa que convive comigo vai ver que eu sou uma pessoa diferente, né, que eu ajo diferente e que eu penso diferente e que as minhas ações são diferentes. Porque aquele que está esperando a volta de Jesus não se conforma com o mundo. Não está em conformidade com o mundo. Ele é fora da caixinha. Ele é diferente. Ele pensa e age diferente. É assim, é esta aliança que Deus espera de nós. É esse tipo de pessoas que nós... Porque seria muito fácil esperar a volta de Jesus, fazer uma aliança e ser igual a todos. Então, não. A aliança nos distingue como filhos e filhas de Deus. Como filhos e filhas de Deus. Né? Príncipes e princesas, herdeiros do reino eterno. Do rei exatamente, é aquilo que a gente busca. Estamos indo, né? O nosso rei supremo. E nós somos herdeiros. Se nós somos herdeiros, nós somos príncipes e princesas. E nós temos que agir como príncipes e princesas neste reino, fazendo a diferença. É para refletirmos profundamente, né? Sim. Com certeza. Então, Glória, nos despede com uma palavra de oração. Querido Deus, nosso Rei maravilhoso, nosso Supremo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos porque estiveste aqui conosco a estudarmos essa palavra tão maravilhosa do teu grandioso amor para conosco. Amém. As alianças que o Senhor faz e renova-se, né, a cada geração, e que nós, ó Deus, como teus filhos, herdeiros do teu reino, possamos fazer a nossa parte. Amém, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos da unção do Espírito Santo. Que a gente possa receber essa unção. Amém. Que coloque no nosso coração o desejo de te servir e de fazer a diferença neste mundo de trevas e pecado. Amém, Senhor. Nos unja, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia. É a nossa oração. Amém. 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 A você que nos seguiu até aqui, muito obrigado. E olha, dia 21 tem um assunto interessante, acho que você vai interessar. O pacto do dízimo. Você é contra, você é a favor? O que você entende do dízimo? Era para o passado, não era? Esteja aqui conosco dia 21 de janeiro para você entender o que a palavra diz acerca disso. Até lá, se Deus assim o permitir.